A todos os seguidores, amigos, irmãos e familiares, que a paz, o amor de Deus estejam abençoando a todos. Estamos publicando uma série de vídeos sobre a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus. Falamos sobre como Jesus se preparou para este momento. E hoje falaremos sobre a prisão de Jesus. Jesus acabara de orar, preparando-se para cumprir as profecias e o que ele mesmo havia dito conforme registra o Evangelho em João, capítulo 17, versos 17 a 18. Diz ele: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai." A conspiração dos principais, sacerdotes, escribas, fariseus, o sinédrio, enfim, rondava Jesus. Porém, não conseguiam prendê-lo a não ser no momento em que ele se entregasse voluntariamente. Em Mateus 12, 14 a 17, lemos: "Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como o tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías." Podemos perceber claramente que antes do momento exato, ou seja, a plenitude exatíssima do tempo, não conseguiriam prender e matar Jesus. E os que conheciam as ordens de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, estavam descumprindo neste instante, literalmente, o mandamento de Deus que diz: "Não matarás." Apesar de Jesus estar entregando-se voluntariamente, não inocenta seus perseguidores e assassinos. Logo após a oração, chega a comitiva enviada pelos principais para prenderem Jesus, guiados pelo traidor, ou seja, Judas. E vieram todos armados com espadas e porretes. Jesus lhes perguntou: "A quem buscais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Então lhes disse Jesus: "Já vos declarei, sou eu. Se a mim que buscais, deixai ir estes." Isso cumpriria a palavra que disse: "Não perdi nenhum dos que me deste." Tudo isto está narrado em Mateus 26, 47 a 56, Lucas 22, 47 a 53, João 18, 1 a 11. Ainda consta que, quando Judas aproximou-se de Jesus para beijá-lo, Jesus lhes disse: "Com um beijo traís o Filho do Homem?" E quando o apóstolo feriu um dos que estavam prendendo Jesus, com a espada cortando-lhe a orelha direita, Jesus respondeu: "Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu?" Desta forma foi repreendido Jesus. Pedro, aliás. Jesus tocou a orelha do soldado que tinha como nome Malco e o curou. Tudo isso aconteceu. Não prenderam Jesus enquanto ele estava entre eles, porque não era o tempo determinado. Jesus sofre toda essa humilhação para cumprir a justiça que pesava sobre todos os que foram, seriam e serão salvos.
todos os seres humanos estavam na condição de perversidade e prisão espiritual. Jesus foi preso inocente, pois ele em nada pecou, e não é a origem do pecado. A justiça e prisão que pesava sobre todos os que são dele recaiu sobre ele mesmo. Ele foi preso quando ele saiu da prisão, libertou todos os que estavam presos em seus devidos pecados, conforme Efésios 2, Isaías 53, 3-8. Se você tiver tempo, leia estas passagens, pois está relatado que pelas transgressões dos seus, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Reflita sobre isso. Antes de Cristo operar a salvação, todos estavam presos e não sabiam. Seguiam o mundo naturalmente, tendo, porém, um cuidado moral apenas por ética ou por lei, e não por convicção espiritual. Jesus entrou na prisão para libertar todos os que seriam salvos e lhes dar a luz do discernimento, e não mais seguirem o caminho daquele que opera nos filhos da desobediência. Isto é, o caminho das coisas efêmeras que o mundo oferece para a satisfação da carne e prazeres iníquos. Encontra-se por acaso algo melhor? Ou mais excelente do que isso? De estar livre da prisão, embora ainda cometa alguns pecados? Jesus, o mediador e advogado, é quem os justifica, pois cumpriu a justiça em lugar do pecador. Ele os absolveu da condenação e intercede, perdoando-lhes diariamente. O coração daqueles que já foram absolvidos deve se encher de gratidão e procurar o máximo possível andar segundo a palavra de Deus, por gratidão, por honrar e glorificar o Salvador, que lhes deu a vida eterna em um novo céu e uma nova terra, onde todas as adversidades deste mundo não mais existirão. Encontra-se por acaso algo melhor que isso? De ser absolvido da justiça eterna, sem nenhum merecimento? Porque Cristo sofreu a sentença que cabia aos seus. Agora somente pensarmos, como estamos vivendo nossos dias? Glorificando, agradecendo, honrando e louvando o Salvador eterno? Ou ainda vivendo segundo a vontade da carne e dos próprios pensamentos impostos por aquele que opera nos filhos da desobediência? Ou está liberto da prisão espiritual? Se tem dúvidas, pode falar a respeito comigo e procurarei te esclarecer à luz da palavra. Próxima sequência, falaremos sobre os acontecimentos entre o momento da prisão até a presença do Sinédrio. Pense nisso, medite. Se inscreva, comente, compartilhe e pergunte se tiver dúvidas. Deus te abençoe.